Bem-vindos ao canal Cadeira de Cinema. Hoje vamos falar e destrinchar sobre o filme O Valor do Perdão. Se acomodem e venham entender, com detalhes e do começo ao fim, a história desse filme. Disponível em plataformas como YouTube e Prime Video, O Valor do Perdão é um filme lançado em 2017, do gênero drama, que tem como protagonistas o arcebispo Desmond Tutu, feito por Forest Whitaker, e o Piet Blofeld, feito por Eric Bana. O filme se passa após um regime político na África do Sul chamado Apartheid. Acho justo a gente entender o contexto histórico da época. O Apartheid foi um sistema político de separação racial que existiu na África do Sul entre 1948 e 1994. Brancos e negros eram separados em tudo, pois os governantes brancos queriam manter o poder político, controlar as riquezas e impedir igualdade social. Negros eram a maioria no país, mas a minoria branca que estava no poder restringiam os negros de votar, estudar, ter terras, entre outros direitos. O filme se inicia na cidade de Mpumalanga, em 1955, tempos do regime opressivo. O epílogo começa mostrando uma criança negra em um vilarejo, e uma criança branca tirando uma foto dele. Pelo que parece, os dois são amigos. Em um outro quadro, essa criança branca foge de casa escondido enquanto o pai dorme e aparece no vilarejo onde a criança negra mora, e os dois estavam ouvindo uma história que o avô contava. Ali tivemos a certeza que os dois eram amigos. Já estava bem tarde, e o pai do menininho branco aparece nesse vilarejo irado, pois o filho estava com negros e saiu sem autorização. A cena não mostra, mas provavelmente ele matou o garoto negro e seu avô, pois ouvimos disparos. Após essa cena forte, o filme nos traz para a cidade do Cabo em 1993, um ano antes do fim do regime. O filme mostra uma mulher andando na rua com pressa, e há uma guerra civil acontecendo. Policiais brancos matando civis negros e um caos generalizado. Pessoas brigando e se matando em uma tarde a céu aberto. Essa mulher entra dentro de sua casa e encontra dois policiais lá dentro revirando tudo o que tinha lá. Tudo estava bagunçado, e sua filha tinha desaparecido. Lembrando que, até o momento, foi mostrado dois momentos no passado. 1955, o possível assassinato do avô e o neto assassinato. E 1993, o desaparecimento e possível morte da filha da mulher negra. Após esses epílogos, finalmente chegamos no momento presente do filme, que é em 1996. Lembrando que 1996 foi o fim do regime opressor, como falado no começo da análise. O fim do sistema brutal de segregação racial da África do Sul chamado Apartheid abriu caminho para a primeira eleição totalmente democrática do país. Nelson Mandela ganhou a presidência. Para evitar a vingança e promover cura, paz e justiça para todos, o presidente Mandela ordenou a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação. Os que confessaram crimes de violência política receberam a possibilidade de anistia em chance de perdão. O presidente da comissão era o arcebispo Desmond Tutu. O efeito colateral de um acordo de paz depois de anos de opressão ainda tem ressentimento, ódio e rancor de muitos. O comitê liderado por Desmond tem papel importantíssimo na cura dessa cicatriz. Em uma tarde, em uma visita social, o arcebispo se depara com uma mãe pedindo ajuda a ele, para encontrar o paradeiro da filha que sumiu. A mesma do prólogo. Ela implora Tutu para que traga informações sobre o paradeiro. A família acredita que ela foi morta, mas busca essa resposta de maneira oficial para que eles possam seguir a vida em paz. Sem esse ponto de interrogação na cabeça para o resto da vida. O filme muda o quadro para apresentar o nosso segundo protagonista. Ele é Piet Blofeld. Ele está preso em uma penitenciária de segurança máxima. Ele é um ex-membro de grupos racistas radicais envolvidos com violência, assassinatos e torturas de pessoas negras durante o Apartheid. Blofeld é agressivo, frio, inteligente e manipulador. Mas claramente quebrado por dentro. Ele esconde ódio, culpa e traumas.
Ele é levado à sala do delegado-chefe e manda uma carta para o líder do Comitê de Paz, para que o arcebispo venha até a cadeia. O delegado até faz uma piada com ele dizendo: "Você acha que conseguirá anistia? Você nunca conseguirá anistia, Blofeld." O filme deixa bem claro que ele é o bandido mais casca-grossa da cadeia, e ninguém gosta dele. Nem os presos por ele ser um assassino de negros, nem os próprios policiais. A cena corta para o arcebispo Desmond conversando com sua conselheira, sobre a carta que recebeu de Blofeld. Tutu é um homem bom, e tem esperança na humanidade e redenção. Ele diz que a carta não sai de sua cabeça, pois Blofeld cita Platão, e faz outras metáforas. A conselheira diz para ele tomar cuidado, pois Blofeld é uma pessoa calculista e manipuladora. Ela diz que a carta pode ser uma isca que o assassino jogou para conseguir anistia, e voltar a cometer ações desumanas. O primeiro encontro entre os dois é tenso. O arcebispo indaga o bandido e pergunta o porquê dele pedir a visita do comitê. Perguntou se ele gostaria de receber anistia, e Blofeld com um tom de humor: "Por que não?" O arcebispo diz que para ele considerar um pedido de liberação, ele precisa achar o caminho do perdão e da redenção, mas Blofeld debocha, e intimida Tutu alegando que não acredita em perdão. Fala frases racistas, provoca, tenta humilhá-lo. Na visão de Blofeld não faz sentido o povo negro e o povo branco ser uma nação. Na visão dele o branco e negro não são iguais, e o povo negro agora no regime de paz tomou o que era do branco. Ele defende um banho de sangue, pois segundo ele, um banho de sangue entre brancos e negros é puro e honesto. É mais honroso ter um lado vitorioso, do que os dois conviverem em harmonia depois de todas as cicatrizes geradas durante a história da humanidade. Para ele precisa ter um vencedor para comandar enquanto o perdedor e o humilhado se ajoelha para servir os ganhadores. Tutu permanece calmo, firme, dizendo que acredita na mudança da alma humana e que todos são iguais. E todos filhos de Deus. Para finalizar a conversa quente, Blofeld afirma: "Eu matei. E mataria de novo." No dia seguinte o arcebispo volta na casa da senhora Marob, e ela dá uma informação importante para ele. Ela alega que o namorado da filha foi vítima de uma operação chamada Hexo. Nesse momento Tutu lembra que na conversa com Blofeld, ele cita Hexo. Ele chega à conclusão de que o bandido pode dar as informações que ele tanto procura para ajudar a mãe desolada. Na volta para casa, o arcebispo pede para sua conselheira do comitê investigar sobre a Hexo, e ela o aconselha a não voltar na cadeia para interagir com Blofeld. Ainda indeciso se ele se encontra novamente com o bandido, a vida precisa continuar, e mais um dia se começa com Tutu trabalhando muito no comitê. Na ocasião, ele interroga alguns policiais para ver se consegue informações sobre os paradeiros de corpos das vítimas das famílias presentes. Um deles disse de forma muito breve que no apartheid, eles eletrocutavam as mulheres dando choques nas partes genitais, até que em certo momento um advogado entrou para que o réu não pudesse dar nenhuma informação sobre as operações. Nesse momento, autoridades brancas presentes no local comemoraram. O filme deixa claro para os espectadores que mesmo em momento presente que era de paz, a África do Sul ainda era muito segregada. Ainda havia muita gente racista. Os resistentes à nova era democrática faziam o que podiam para não cooperar com o Comitê de Reconciliação, pois eles sabiam que se abrissem o bico e contasse 100% das atrocidades feitas, talvez não conseguiriam anistia. No fim do julgamento o policial branco ainda diz que o que foi feito na época foi para livrar o país de um regime comunista que os negros queriam implantar, por isso havia o isolamento. Horas mais tarde, em um momento de descanso com sua mulher, finalmente o arcebispo toma a decisão de retornar ao presídio para conversar com Blofeld. A razão-chave além dele querer saber mais sobre a Hexo, é que a mulher dele puxou um documento com mais informações pessoais de Blofeld, e lá tinha a foto de um garotinho negro. Garotinho negro? Como acharam uma foto de uma criança negra no meio das coisas de um assassino de negros? Sim. É isso mesmo que está pensando.
Neste momento descobrimos que Blofeld é o menininho branco do prólogo que fugia do pai toda a noite para ir à vila brincar com o menininho negro. Vendo aquela foto, o arcebispo não pensou duas vezes e tomou a decisão de ir lá dialogar com Blofeld. No segundo encontro, o arcebispo já chega mais confiante, diferentemente do primeiro encontro em que ele estava bem acuado enquanto o bandido o atacava. Ele em tom sarcástico disse que estava investigando bem a fundo o caso, e que um pedido de anistia seria quase improvável. O arcebispo diz ao detento que ele usa uma máscara, e que é mais fácil ele sentir raiva do mundo do que raiva a si mesmo. Tutu alega que ele se esconde atrás de um personagem e paga de intelectual citando Platão e Aristóteles, mas que ele tem um segredo que esconde. É neste momento épico que ele mostra a foto do garotinho negro. Ele diz: "Quem é esse garotinho?" Blofeld se levanta da cadeira e diz que a entrevista acabou. Em sua cartada final o arcebispo faz uma última pergunta: "O que você sabe sobre a Hexo?" Blofeld se recusa a falar, e antes de ele ir embora Tutu deixa uma espécie de rádio para que Blofeld escutasse. Segundo mesmo, isso o tiraria da prisão mental em que ele se encontrava. Parece que finalmente as coisas estão cadeando para um rumo bom, com o arcebispo juntando as peças do quebra-cabeça para descobrir o sumiço da filha da senhora Morobe. Entretanto, no dia seguinte as coisas começam a desandar. Primeiro, a senhora Morobe está hospitalizada e sem vontade de viver, pois a dor da perda da filha é mais profunda que qualquer coisa. Segundo, o arcebispo tentou um novo contato com Blofeld e foi barrado. Ele não tem mais permissão. Terceiro, o comitê está sofrendo uma espécie de boicote do Estado, pois alguns superiores alegam que as resoluções de casos, julgamentos e anistias estão sendo feitas de maneira incompetente. Tá aí o motivo dele não ter mais permissão de visitar Blofeld na cadeia. No outro lado da moeda, a casa caiu para o Blofeld também. Depois da conversa com o arcebispo, o passado dele não sai de sua cabeça. Ele resolve dar uma espiada na câmera que Tutu deixou para ele refletir, e tinha foto da senhora Morobe com sua filha. Claramente foi um gatilho mental que Tutu usou para fazer Blofeld se arrepender das atrocidades e também abrir o bico revelando informações sobre a Hexo. Para piorar, tanto as autoridades, quanto os detentos estão planejando matar Blofeld dentro da cadeia. No dia seguinte o detento toma uma decisão importante, ele liga pro arcebispo e promete abrir o bico sobre a Operação Hexo. Ele diz também que sabe sobre o paradeiro da filha da senhora Morobe e promete contar. Após esse telefonema, ele escreve um testamento, e dá para uma autoridade do presídio de confiança, para que a verdade fique registrada caso aconteça algo se ele abrir o bico. Lembra que no começo do filme eu disse que as próprias autoridades não gostavam dele? O motivo era que ele sabia de muito podre de muita gente que andava fardado nos novos tempos de paz, e se ele pegasse para abrir o bico sobre as torturas que faziam juntos, a casa iria cair para todas as autoridades que hoje pagam de santo no novo regime democrático. O carcereiro era uma dessas pessoas. Inclusive, em todas as duas visitas do comitê aonde o arcebispo foi lá tentar tirar informações, tinha uma câmera lá vendo e escutando tudo o que ele falava. Quando as próprias autoridades notaram que Blofeld estava se amolecendo ao arcebispo, o carcereiro em questão mandou os prisioneiros matarem Blofeld. O fim acaba sendo bem triste. O filme humaniza o vilão mostrando um assistente do Estado fazendo uma visita à mãe dele. Ela diz que após o pai ter assassinado o melhor amigo dele, ele foi espancado e mandado para um orfanato aos 10 anos de idade. Descobrimos aí o motivo de ele ser tão amargo e cruel. O carcereiro fica sabendo que Piet está prestes a abrir o bico. Os dois faziam parte da Hexo, porém Piet foi preso e ele foi encoberto. Se Blofeld contar a verdade pode condenar ele. Por esse motivo, ao cair da noite, ele aciona um pequeno grupo de autoridades para invadir o sistema prisional e matar Blofeld em uma das cenas mais tristes do filme. Blofeld se foi, mas antes de partir deixou a verdade em seu testamento.
Ele entregou o assassino da filha da senhora Morobe que matou a vítima junto com ele. Inclusive essa é uma das cenas mais marcantes do filme, pois o assassino fica cara a cara com a pobre mãe que buscava há anos notícias do paradeiro da filha e mesmo assim ela o perdoou. Ele também deixou uma herança em dinheiro para um prisioneiro que ele conheceu na cadeia chamado Benjamin. Ele era torturado pelos presos lá dentro, e em uma conversa, o garoto disse que veio de Mpumalanga. Talvez Blofeld se simpatizou pois o garoto veio de onde ele veio, e provavelmente ele tem descendência do seu melhor amigo de infância. Minhas considerações finais é que o filme é um 10/10. Ele traz bons ensinamentos sobre perdão e verdade, além de também agregar cultura e conhecimento para quem ainda não conhece um pouco da história da África do Sul. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos filmes e até a próxima!